Mateus capítulo 5, verso 6, nas bem-aventuranças, no contexto do seu Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Se você não esteve aqui no domingo passado, eu quero recomendar que você ouça o podcast ou assista lá no YouTube a nossa mensagem da semana passada. Eu não tenho tempo hoje de recapitular tudo o que nós conversamos na semana passada. A gente destrinchou um pouco mais o significado desse termo bem-aventurados, felizes, esses que têm fome e sede de justiça. Conversamos um pouco sobre esse termo justiça também, nas línguas originais em que a Bíblia foi escrita, e o significado dessa justiça, que é uma justiça equitativa, que traz uma ideia de relações justas, de relações equitativas, relações de igualdade, em que as pessoas possam receber aquilo que é devido e ter acesso àquilo que é necessário para seu bem-estar, para a sua vida em paz, para uma vida boa. Nós conversamos sobre essa inversão que o reino de Deus traz em relação à lógica dos reinos deste mundo, como o reino de Deus subverte a lógica dos reinos deste mundo, que descrevem a boa vida como uma vida sempre de fartura, de abundância, quando na verdade Jesus diz: bem-aventurados são os que têm fome, são os pobres de espírito, são os humildes, são os perseguidos. Deles é a boa vida, são eles que vivem uma boa vida, porque há uma promessa de uma recompensa no céu para todos eles, e são estes que primeiro recebem a notícia das boas-vindas neste reino dos céus que Jesus vem inaugurar. São estes os primeiros convidados a participar desse novo reino e dessa nova vida que Jesus oferece. E então nós vimos essa definição: jejuar é se identificar com quem sente fome, a fim de se mover em compaixão. Eu quero continuar nessa ideia, continuar nessa reflexão e continuar também no livro de Isaías, porque a partir dessa bem-aventurança, a gente foi lá para Isaías no capítulo 58 na semana passada, e a gente conversou sobre a realidade de Israel naquele tempo e o chamado de Isaías para denunciar as injustiças que o povo de Deus vinha cometendo, e muitas delas tinham a ver com a maneira de tratar o pobre, a maneira de tratar o mais vulnerável, os oprimidos, e como Deus então traz justiça em relação a essa realidade, coisa que o seu povo vinha negligenciando fazer. E a gente vai avançar nessa conversa, e eu quero só contextualizar um pouco mais isso para vocês, antes que a gente entre no texto de hoje propriamente dito. O povo de Deus, ao longo da história, sempre foi vocacionado para assumir o papel de proclamar a justiça em meio a um mundo de injustiça. Isso não é um conceito novo, esse não é um conceito do Novo Testamento, esse é um contexto de toda a narrativa da Escritura desde a queda. Isso não significa que nós sejamos responsáveis como porta-vozes dessa justiça de Deus, que nós sejamos responsáveis por executá-la, né? Se você já assistiu o filme de super-herói, aqueles vigilantes noturnos, né, tipo Batman, que olhando para a incapacidade da polícia da cidade de resolver todo o crime, de lidar com todos os problemas de violência, ele mesmo veste a fantasia, veste a capa, coloca uma armadura e vai durante a noite, o herói mascarado, o vigilante, executar justiça com as próprias mãos. Não é disso que se trata o chamado de Deus para nós. Nós não executamos o papel que é do Estado, nós não executamos justiça com as próprias mãos, mas nós temos algum nível de responsabilidade, porque nós fomos alvos dessa justiça de Deus em primeiro lugar. Quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, essa obra de Deus em nós, entre outras coisas, envolve uma justificação. Envolve sermos tornados justos diante de Deus, e uma vez que isso acontece, há uma responsabilidade que é inerente a nós e a essa nova condição, que é de proclamar essa justiça para aqueles que ainda vivem condenados por sua própria injustiça, por seus próprios pecados, distantes de Deus por conta disso, mas também afetados por uma realidade de injustiça à sua volta. Há uma perspectiva espiritual da injustiça, que é a condenação que os nossos próprios pecados infligem sobre nós. As nossas injustiças pessoais nos levam a essa condição de estarmos condenados diante de Deus. Mas há também uma injustiça nas perspectivas material e social,
Porque o pecado que está em cada ser humano desde a queda faz com que nós inevitavelmente participemos de sistemas e estruturas que exploram, que abusam, que oprimem pessoas dentro desse mundo caído em que nós vivemos. E esses são temas recorrentes na narrativa bíblica, tanto a injustiça pessoal como essa injustiça social que se estabelece como decorrência da primeira. Porque pessoas injustas produzem sociedades justas ou não? Não, sociedades injustas. Pessoas injustas, pessoas pecadoras, pessoas caídas, pessoas inclinadas para o mal, constroem relações e, consequentemente, instituições, sistemas também que perpetuam essa mesma injustiça. E Deus, desde o início da história, desde a queda, desde a primeira aliança, a antiga aliança que Ele firma com o povo de Israel, está chamando esse povo que foi alcançado pela sua justiça e despertado para viver numa nova realidade, em que agora é parte de uma história maior, da história do próprio Deus redimindo todas as coisas. Esse povo alcançado pela justiça de Deus, despertado para conhecê-la e se relacionar com ela, esse povo que é tornado justo, não por méritos próprios, não pelas suas próprias obras, mas pela graça de Deus. Esse povo desde lá de trás, desde essa antiga aliança, é chamado para ser luz para as nações, para ser um povo que proclama que há uma maneira nova de viver, há uma nova possibilidade de existir, a partir de um relacionamento com esse Deus justo e santo que os vocaciona. Essa era a vocação de Israel desde a antiguidade, desde a época dos patriarcas. Abraão recebe um chamado de Deus assim: a partir de você eu vou abençoar não só a sua família, mas todas as famílias da terra. E a partir de você eu vou formar um povo multiétnico, portanto, que poderá viver e expressar os meus valores, o meu caráter, inclusive a minha justiça. Acontece que Israel falha nessa missão, e é por isso que os profetas, via de regra, são levantados por Deus. Eles são despertados em tempos de corrupção, em tempos de desigualdade, em tempos de opressão, em tempos de injustiça, para denunciar que o povo se corrompeu e se afastou daquele propósito original para o qual Deus os havia chamado. Deus estabelece uma aliança com eles para um propósito, eles se desviam desse propósito e são então exortados pelos profetas. Os profetas, via de regra, alertam um povo que se acomodou com as bênçãos da terra prometida, e aí, consequentemente, negligenciou os pobres e os necessitados, acabando por explorá-los e oprimi-los, como eles já haviam sido vítimas, quando no exílio, quando na escravidão, no Egito ou na Babilônia. Eles haviam sido os oprimidos e explorados, mas agora que eles estão desfrutando da bênção de Deus, da liberdade de um povo na sua terra, estabelecidos ali, eles são os agentes da injustiça, eles estão oprimindo, eles estão explorando, e Deus levanta os profetas para denunciar isso. A imoralidade, caracterizada pelo descaso com a justiça social, foi tratada pelos profetas do Antigo Testamento como um dos maiores pecados de Israel, acarretando severas repreensões de Deus. E em grande medida é o que os leva para o exílio babilônico. Esse problema acontece antes, acontece depois. E vários impérios pagãos e impérios opressores, como a Síria, Babilônia, Pérsia, na época de Jesus o próprio Império Romano, esses impérios foram em grande medida agentes de Deus também para disciplinar o seu povo, por conta das injustiças. Querendo ser como as outras nações, eles conseguiram, e se tornaram como elas, em grande medida também no que diz respeito à maneira de tratar os mais vulneráveis, oprimindo, explorando, sua liderança enriquecendo, às custas dos mais vulneráveis. Então, na semana passada, nós lemos todo o capítulo 58 de Isaías, que em grande medida trata disso, ilustra essa realidade, nos dá a dimensão da injustiça estabelecida como algo normal no meio de Israel naqueles dias. Aqueles dias que antecederam a ida para o exílio e o início daquele período também, período em que Isaías exerce o seu ministério profético. Mas o tempo todo, por meio também desse mesmo profeta, Deus está anunciando que há esperança, que haverá um tempo de retorno do exílio, haverá um tempo de arrependimento, haverá um tempo de restauração, e haverá um tempo em que a justiça de Deus conduziria o seu povo. Depois confere lá Isaías 58, verso 8.
Esse povo um dia seria conduzido pela justiça, e no verso 10 diz: a sua luz vai brilhar, a sua luz vai brilhar em meio à escuridão. É a promessa de Deus também por meio do profeta, quando Deus agir e restaurar o caráter, o coração do seu povo. Essa imagem de injustiça sendo substituída por justiça, para que a luz do povo de Deus brilhe, se parece muito com a linguagem de Jesus no Sermão do Monte. Porque nas bem-aventuranças é exatamente isso que a gente vê: Jesus prometendo bênção, satisfação para os vulneráveis, para os oprimidos, para os injustiçados, para os perseguidos. E sabe o que vem logo depois das bem-aventuranças? Uma fala de Jesus dizendo assim: vocês são a luz do mundo. Pensa, gente, olhar para aquela multidão que a gente descreveu e contextualizou na semana passada, composta majoritariamente por pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas que tinham fome, e exatamente por isso seguiam a Cristo, na expectativa de serem curadas, na expectativa de serem alimentadas, na expectativa de receberem uma palavra de consolo, porque choravam diante da sua condição e da sua miséria. Essas pessoas que Jesus está chamando de bem-aventuradas, de felizes, Ele está dizendo: vocês são a luz do mundo. Não parece estranho isso? Que luz é essa? Parece que são eles que estão vivendo nas trevas. Que luz eles têm para oferecer? Mas esse é o paradoxo do reino, essa é a lógica invertida do reino dos céus, que não segue a mesma lógica dos reinos deste mundo, porque uma vez que essa justiça brilha num ambiente de tanta injustiça, é impossível conter essa luz. Ela vai iluminar as trevas da opressão, da desigualdade, da injustiça que estão estabelecidas no nosso meio, no nosso mundo. E queridos, ainda hoje, tanto tempo depois, nós continuamos vivendo num mundo de trevas, não é verdade? Num mundo marcado por injustiça e desigualdade. E ainda hoje nós somos chamados para brilhar essa mesma luz que faz as trevas serem dissipadas. Olha o que o Richard Foster diz. Como é que nós fazemos isso? Porque talvez essa seja a pergunta. A gente pensa: ok, mas como? Como fazer isso? Diante dessa realidade de trevas, de injustiça, como? O que eu posso fazer? Olha o que ele diz. Como fazemos isso? Indo de encontro a todo mal social e injustiça institucional. Tocamos a trombeta, como faziam os profetas do passado, contra as estruturas institucionais que garantem a pobreza dos pobres. Só um parênteses: leia os profetas, eles descrevem coisas do tipo: as balanças dos mercados são viciadas, e na hora de pesar o alimento que a pessoa pobre ia ali comprar, o vendedor, o comerciante um pouco mais rico, os donos do comércio, os donos das barraquinhas, os donos das lojas, tinham um lucro indevido, porque a balança não era regulada corretamente. Isso é um exemplo de exploração institucional. Então ele está dizendo que essas estruturas, nós tocamos a trombeta contra elas, elas garantem a pobreza dos pobres, nós opomos-nos, opomos-nos a leis injustas que degradam e desumanizam aqueles por quem Cristo morreu. Trabalhamos por leis de equidade e justiça. Damos aos pobres, alimentamos os famintos, abrigamos os desabrigados. É um trabalho feito inteiramente no espírito da mais profunda oração e maior humildade, pois estamos confiando no poder de Deus e não em nossa capacidade. Porque de fato, queridos, se nós olharmos para essas realidades todas à nossa volta, a nossa capacidade não dá conta disso. Mas quando nós confiamos no poder de Deus e oramos e intercedemos, e é sobre isso que eu quero falar, principalmente nessa manhã, é possível agir, fazer algo a respeito da injustiça. Mas com frequência, queridos, veja se você concorda comigo, com frequência, nós nos esquecemos disso. Especialmente se a nossa vida começa a ficar boa. Especialmente se a nossa vida começa a prosperar e ficar um pouco mais confortável. É fácil a gente se acostumar e esquecer que essa não é a realidade para a absoluta maioria das pessoas. E aí, quando a gente se esquece, o que acontece é que a gente também permite, voluntário ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, a gente também permite que as trevas se acomodem, que as trevas continuem em paz, reinando sobre essas situações, sobre esses ambientes, sobre essas comunidades, sobre essas famílias e pessoas. Às vezes até comportamentos nossos não apenas permitem, mas contribuem
para que essas trevas se expandam e se estabeleçam, se espalhem para oprimir mais pessoas, para encher mais lugares. E é por conta disso que de vez em quando a gente precisa ser chacoalhado, despertado, avivado pelo Espírito de Deus, para assumir de novo essa responsabilidade naquilo que está ao nosso alcance, e confiar que esse mesmo Espírito pode nos usar de maneiras surpreendentes e extraordinárias para fazer aquilo que a gente jamais poderia. Amém? Vocês creem nisso? Deus pode fazer isso. Nós precisamos disso, de um avivamento, de um despertamento de Deus, para nos importarmos de novo, para nos movermos de novo em compaixão. Eu preciso, eu sei que o meu coração precisa, e eu penso que o capítulo 59 de Isaías vai nos ajudar a viver esse despertamento nessa manhã. Pela graça de Deus eu oro para que Ele faça isso, porque esse é um chamado urgente, queridos, um despertamento que nós como igreja de Jesus precisamos experimentar, porque nós anunciamos a vinda desse Jesus como aquele que traz a justiça de Deus ao mundo, de um Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja para nos tornar também proclamadores dessa justiça. Então eu quero ler um trecho de Isaías 59, eu gostaria de ler o capítulo todo, mas não vai dar tempo, mas eu vou ler só um trecho de Isaías 59, mas eu repito o que eu falei semana passada, leia esses capítulos, pelo menos os 57, os 58 e os 59 de Isaías, e você vai ver a ênfase dada a este tema da justiça. Eu vou ler só do verso 15 ao verso 20, ok? De Isaías 59, você pode acompanhar na sua Bíblia se quiser. Diz assim a palavra: o Senhor olhou e não se agradou com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se porque ninguém intercedeu. Então, o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Vestiu a justiça como uma couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de trajes de vingança e envolveu-se no zelo como em uma capa. Parece o Batman, mas não é, né? Conforme o que fizeram, assim lhes retribuirá aos seus inimigos. Assim lhes retribuirá aos seus inimigos ira, aos seus adversários o que merecem. Às ilhas a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro, pelo vento, pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Só nesse trecho, nesses poucos versos que nós lemos, a palavra justiça aparece 3 vezes. Se você ler o capítulo inteiro de Isaías, capítulo 59 de Isaías, a palavra justiça, ou um equivalente próximo, tipo retidão, aparece 10 vezes. 10 vezes esse termo aparece em um só capítulo. Parece que é a ênfase, parece que é o assunto principal dessa conversa de Deus, por meio do profeta Isaías, com o seu povo. Todo o restante do capítulo que nós não lemos, são descrições das injustiças praticadas pelos israelitas, e a constatação de que quando olhou para tudo isso, Deus não achou nenhuma pessoa sequer, nenhum justo que pudesse interceder e que ele pudesse usar para fazer algo a respeito. Se a história terminasse assim, seria talvez um dos capítulos mais tristes da Bíblia, um dos momentos mais tristes da história da nação. Mas o que Deus faz em resposta a isso? Ao fato de que ele não encontrou ninguém, ao fato de que não havia um justo e um intercessor. Esse mesmo trecho que nós lemos diz: o próprio Deus decidiu intervir. O próprio Deus decidiu vir, estabelecer essa justiça e trazer livramento àqueles que eram vítimas da opressão, da injustiça. Trazer salvação àqueles que estavam antes condenados pelos seus próprios pecados, por suas próprias injustiças, mas também vitimizados pela injustiça à sua volta. Alguém tem alguma ideia de como ele faria isso? Como seria essa vinda dele com justiça?
Vamos destrinchar um pouco esse texto e perceber como isso acontece, não só para Israel, mas para nós. Em primeiro lugar, querido, é a coisa mais óbvia que eu vou dizer nessa manhã, ok? A falta de justiça desagrada a Deus. É o que o texto começa dizendo. Se há ainda alguma dúvida no seu coração, na sua mente, sobre a importância desse tema, se isso realmente é importante para a gente estar fazendo uma série inteira sobre isso e afirmando tão categoricamente que essa deveria ser uma preocupação para a gente. O texto começa dizendo, verso 15, o Senhor olhou e não se agradou com a falta de justiça. Sabe por que Deus não se agrada, queridos, com a falta da justiça ou com a injustiça? É porque a justiça é um traço do caráter de Deus. Ele é justo. Ele não é apenas um Deus que faz justiça, que executa justiça, que impõe justiça. Ele é assim, ele é justo. Tudo o que ele faz, todas as suas decisões são justas, até aquelas que a gente discorda, até as que a gente não gosta tanto. Tudo o que Deus faz é justo e bom. E nessa justiça, veja, não dá tempo para destrinchar tanto isso, mas alguns dos atributos de Deus, alguns dos aspectos do caráter de Deus, são só dele. Nós não temos o que Deus tem em alguma medida, porque Ele é, por exemplo, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Nós não. Mas vários dos atributos de Deus, Ele comunica conosco, Ele partilha com a gente, não na mesma proporção, escala e perfeição, mas Ele nos dá a graça de experimentar e de promover no mundo. Por exemplo, o seu amor. Deus é amor. Nós podemos amar, e na verdade devemos amar, aprender a amar com Ele, como Ele nos amou, somos chamados a amar também. Esse é um atributo de Deus que Ele comunica, que Ele partilha conosco. Também é assim com a justiça. Deus é justo e Ele chama o seu povo para ser justo. Esse povo que Ele justificou por meio de Jesus é chamado para comunicar, partilhar, repartir essa mesma justiça de Deus com as pessoas. E portanto, quando Ele olha não só para o mundo, mas particularmente para o seu povo, esse povo que se identifica com o seu nome, que carrega o seu nome, esse povo que foi justificado sem merecer, por sua graça, e quando Ele vê que esse povo age injustamente, isso desagrada, isso entristece o coração de Deus. Por quê? Porque Ele nos deu a possibilidade, não nos nossos méritos e capacidade, mas nos méritos de Jesus e na graça dele, de manifestar a sua justiça para o mundo. Então, quando Deus olha para a igreja, quando Deus olha para o seu povo e vê que o que caracteriza as nossas relações, as nossas práticas, é mais injustiça do que justiça, isso o entristece, isso o desagrada. Em segundo lugar, a falta de um intercessor impressiona a Deus. A falta de justiça o desagrada, e a falta de um intercessor parece que vai até um pouco além, né? Dá uma sensação de uma intensidade até aumentada. Não só o desagrada, mas deixa ele admirado. É a linguagem do texto aqui. Olha só, verso 16 de novo. Ele viu que não havia ninguém justo, e se admirou, porque ninguém, diante dessa realidade de injustiça, ninguém intercedeu. Em outras palavras, é como se Deus ficasse impressionado com o fato de que não é só que ninguém pratica a justiça, é que ninguém nem se importa, a ponto de clamar, a ponto de fazer alguma coisa diante dessa realidade. Repare bem, queridos, isso é muito importante. Deus espera pela intercessão e age por meio dela. Deus tem uma expectativa em relação ao seu povo, sabe qual é? Que eles intercedam, para que Ele faça algo por meio da intercessão. Isso em nada abala a soberania de Deus, pode ficar bem tranquilo se essa é a sua preocupação, porque Ele soberanamente escolheu agir por meio da intercessão, e poderia ter escolhido outro meio para cumprir os seus desígnios, mas algumas coisas Deus escolheu fazer por meio de intercessores, e Ele espera que a gente interceda. Leia a história de novo de Abraão, quando
Sodoma e Gomorra estão prestes a ser destruídas. E a conversa de Abraão com Deus: o Senhor vai destruir mesmo, mas e se tiver um grupo de justos lá? 50 justos, o Senhor vai chegar e destruir? Não, Abraão, pensando bem, você tem razão, é um bom argumento. Eu acho que se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Deus, deixa eu insistir um pouquinho mais, se tiver 40. Tem razão, 40 é suficiente para eu repensar e eu não vou destruir. Deus, mas e 30? O Senhor vai destruir se tiver 30 lá? E ele vai nesse argumento até chegar em 10, se tiver 10. E Deus fala: não, se tiver 10, o problema é que não tinha nem 10, né? Então ele tirou os pouquíssimos que tinha lá, que era a família de Ló, por amor a Abraão, o salvou, e aí destruiu. Mas você percebe o que acontece ali? A intercessão de alguém faz Deus responder a essa intercessão com misericórdia, faz Deus intervir na história de uma maneira especial. Isso acontece com Moisés o tempo inteiro, na trajetória do povo de Israel no deserto. Chega um ponto em que Deus está tão cansado da desobediência e da rebeldia deles, que ele diz: eu vou destruí-los, Moisés, e eu vou começar um povo novo contigo. Vou começar de novo, vou começar com você. E o que Moisés faz? Gente, essa é uma oportunidade tentadora, vai dizer: eu vou ser o primeiro. Deus me escolheu para essa missão. Amém, Senhor? Manda o fogo do céu e vamos começar de novo, porque... Não, Moisés fez o quê? Intercedeu, e ele disse, inclusive, se precisar, tira o meu nome do teu livro, mas não faz isso com esse povo. E por causa da intercessão de Moisés, Deus age, responde com misericórdia. Isso dá a entender, queridos, que aqui, que a falta de justiça é atribuída à falta de um intercessor. Houvesse alguém que se importasse, houvesse alguém que intercedesse, a história poderia ter sido outra. E na história do povo de Israel sempre há esse remanescente fiel, sempre há um grupo que permanece e que busca, que não se deixa corromper com a corrupção de todos os demais, mas o fato é que nunca houve alguém totalmente justo. E diante do estado de maldade, de violência, de opressão e de miséria, de injustiça e de corrupção que a humanidade atingiu, não só Israel, mas toda a humanidade, quando Deus procurou alguém que pudesse resolver esse problema junto com Ele, numa parceria com Ele, como sempre foi a intenção desde a criação, trabalhar em parceria com a humanidade, para trazer shalom, paz, prosperidade, plenitude para todo o mundo, Deus não encontra ninguém justo a esse ponto, porque mesmo esses intercessores tiveram seus momentos de injustiça terríveis. Lembre-se da história de Abraão e Sara com Agar, e o que eles fizeram com uma escrava egípcia. Os erros de Moisés também, por mais impressionante que ele tenha sido, sua tentativa de justiça própria matando um egípcio, depois sua desobediência à ordem de Deus na hora de tirar água da rocha pela segunda vez. Justo mesmo, não havia. Mas, queridos, preste atenção, isso não faz Deus mudar de ideia sobre o seu plano de trabalhar com um intercessor, sobre o seu plano de sim fazer justiça, mas usar um ser humano e seres humanos para isso. Desde a criação da humanidade, esse era o plano, agir em parceria, e Deus não desistiu desse plano. Todos os intercessores imperfeitos que nós mencionamos, a gente poderia mencionar Davi e Salomão e os profetas, todos intercessores mais imperfeitos apontam para isso, para um dia um intercessor perfeito, realmente justo, que viria para trabalhar em parceria com Deus, um intercessor justo e fiel, para trazer redenção. E é por isso que o texto diz que ele decidiu intervir diretamente. Deus decidiu intervir diretamente. Mas de que maneira? A gente vai ver isso. Olha só, versos 16 e 17. Então, o seu braço lhe trouxe livramento. Braço de quem? Do próprio Deus. O texto diz, ele não encontrou ninguém justo, nem um intercessor. Então, o braço dele mesmo lhe trouxe livramento. E a sua própria justiça lhe deu apoio, lhe deu suporte. Vestiu, verso 17, a justiça como uma couraça. Você já leu sobre uma couraça de justiça em algum outro lugar na Bíblia? O capacete da salvação, já leu sobre isso em algum outro lugar da Bíblia? Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Olha de onde Paulo tirou essas ideias. O profeta Isaías, Deus, veja, é a armadura de quem? Diz Paulo, de Deus. Por quê? Porque foi ele que vestiu primeiro.
E ele compartilha com a gente de alguma maneira, ele diz: vocês podem se vestir dela, mas quem primeiro se vestiu fui eu, de uma couraça de justiça, de um capacete da salvação, trajes de vingança, envolveu-se no zelo como em uma capa. Queridos, veja como é forte essa imagem, veja como ela é grave, como ela é pesada, e repara bem, porque vai parecer estranho o que eu vou falar agora. Não somente os mais oprimidos e vulneráveis do povo de Deus estavam em risco e sem ninguém para salvá-los, sem um intercessor, sem um justo. A linguagem aqui parece comunicar que o próprio Deus estava precisando de livramento, sim ou não? O seu braço trouxe livramento para outras pessoas, para o seu povo, é isso que o texto diz? Não, o seu braço lhe trouxe livramento. Se a gente puder voltar no verso 16, o seu braço lhe trouxe livramento, a sua justiça lhe deu apoio. O braço e a justiça de Deus ajudaram a quem? A Deus. É como se o próprio Deus, diante da injustiça no meio do seu povo, estivesse ele próprio em perigo e precisando de ajuda. Obviamente que é uma figura de linguagem, Deus não precisa de nada, certo? Mas preste atenção, queridos, como não havia ninguém a quem recorrer, ele recorreu a si mesmo, ao seu próprio braço, à sua própria justiça. Isso é impressionante, porque isso fala de um tipo de identificação desse Deus com o seu povo, que o leva a ser também, num certo sentido, vítima, de se identificar tanto com o sofrimento do seu povo, a ponto de sofrer junto com o seu povo, e decidir, se ninguém mais puder ajudar e contribuir, fazer nada a respeito, ele próprio agir. Deus, quando olha para a injustiça cometida, especialmente contra os menores, contra os mais indefesos, ele não apenas sofre com eles, mas ele também se coloca juntamente com eles na posição de precisar de vingança, de socorro. E aí o que ele faz diante disso? Ele se veste dessa armadura, que depois lá em Efésios 6, Paulo vai ampliar e descrever com outros elementos, mas essa couraça de quê? De justiça, um capacete de salvação para ir socorrer quem está sofrendo. E ele vem coberto de zelo, fazer sua justiça prevalecer, não apenas em favor do seu povo, mas em favor de si mesmo, porque é o seu nome que está sendo envergonhado, é a sua glória que está sendo menosprezada, toda vez que o seu povo ignora a sua justiça e pratica a injustiça, faz pouco caso do nome de Deus, da glória de Deus, e Deus resolve se vingar, e se livrar disso, dessa injustiça. Eu espero que a essa altura, queridos, essa imagem toda que Isaías pinta para nós, de como essa intervenção de Deus na história acontece, já esteja ficando claro para você, e o nome que Deus assume ao fazer isso, comece a ficar claro para vocês, porque há uma promessa em todo o Antigo Testamento de um Messias, de um que é humano, mas ao mesmo tempo é chamado de divino ao mesmo tempo, porque Deus não desistiu do seu projeto de fazer isso em parceria com a humanidade, mas de alguém que viria e seria o próprio braço de Deus livrando, mas ao mesmo tempo seria o próprio Deus se identificando com o sofrimento e sofrendo a injustiça em si, mas sendo o agente de salvação e de livramento e justiça para os seus. A imagem de um Deus que vê do céu a injustiça e vem à terra em nome da justiça, trazer libertação para quem sofre, salvação para o seu povo. Um Deus que se identifica com essa injustiça a ponto de assumir o lugar de vítima para sofrê-la, sofrer a injustiça, deixar que ela seja cometida contra si mesmo, ao mesmo tempo em que a derrota e no seu zelo vai até o fim para salvar. Como é que Deus faz isso na história, queridos? Deus faz isso na história por meio de Jesus, do Filho, do Deus que se faz carne, se faz humano, para habitar entre nós e sofrer o que nós sofremos, sem causar o que nós causamos.
sendo o justo, sofrendo em lugar do injusto e por causa do injusto. Jesus é a justiça de Deus. E Jesus é a justiça de Deus em forma humana. Para que a gente pudesse olhar para essa justiça e saber que cara ela tem, o que ela faz, o que ela sofre, o que ela suporta, o que ela promove em resposta ao que sofre, como ela responde quando é vítima de injustiça. A gente pode olhar para a justiça de Deus, porque ela veio em carne e habitou entre nós. Amém? Jesus é a justiça de Deus em forma humana. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzi-los a Deus. Em outras palavras, para conduzi-los a si mesmo. A si mesmo, porque Ele é Deus, e Ele é homem, e Ele vem para sofrer injustiça em nosso lugar, a injustiça causada por nós e da qual somos também vítimas. Ele suporta isso, Ele sofre isso, para nos levar de volta para si mesmo. É o braço dele que o deu o livramento, foi a sua justiça que Ele vestiu como uma couraça, a sua justiça lhe deu suporte, e Ele veio sofrer injustiça que era minha, que era sua, o justo pelos injustos. Perceba, queridos, então, que a fim de justificar, ou seja, de tornar justos, por meio da nossa identificação com a justiça dele, primeiro Ele precisou se identificar com a nossa injustiça. Entende isso? Hoje nós somos tornados justos por causa da justiça não nossa, mas dele. É isso que nos justifica, é a justiça de Cristo, não a nossa. Mas para que isso fosse possível, primeiro Ele precisou se identificar com a nossa injustiça, se colocar na posição de sofrê-la, de suportá-la, de ser vítima dela. E uma vez que Ele sofre as nossas injustiças, e sofre no seu corpo, literalmente no seu corpo, o preço, a culpa, a consequência dessas nossas injustiças, agora nós podemos nos identificar não com a injustiça mais, mas com a justiça de Deus, que foi manifestada em Cristo. E aí perceba como Ele expressou e demonstrou isso durante a sua vida aqui na terra, anunciando a chegada desse reino, e convidando as pessoas a participarem dele. Olha o nível de identificação lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 25, olha o que Jesus diz, queridos, e pensa como seria a nossa vida se a gente levasse a sério o que Ele diz, o quanto nós precisaríamos mudar se acreditássemos de fato e vivêssemos segundo essa verdade. Olha só, a partir do verso 44, eles também responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo, ou preso, e não te servimos? Ele está falando de uma conversa que vai acontecer no último dia, ok? Na sua vinda, na sua volta. Perguntas de pessoas que ficarão de fora do reino, acusadas de terem negligenciado servir o próprio Jesus, quando Ele teve fome, sede, ou esteve nu, ou enfermo, ou preso. E o questionamento natural delas: quando, Senhor? Quando foi que a gente viu assim? Quando foi que a gente negou te ajudar? E a resposta é: em verdade lhes digo, que tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Queridos, esse é o nível de identificação, percebe? É assim que Jesus se identifica com o sofrimento e a injustiça, dizendo: quando você pratica a injustiça, é contra mim. Quando você ignora, é a mim que você ignora. Quando você não alimenta, é a mim que você não alimenta. Quando você não veste, é a mim que você não veste. Quando você não visita,
é a mim que você não visita. Em contrapartida, a boa notícia é toda vez que você faz essas coisas, é a mim que você faz. Ele também diz isso aos que entram no reino. Por isso não é um prato de comida só. E a igreja há décadas que tem entrado em brigas e confusões, porque alguns dizem assim: a gente tem só que pregar o evangelho. Outros dizem: não, mas a gente tem que alimentar e vestir e fazer a obra social. Como se essas duas coisas fossem antagônicas. Como se a gente tivesse que escolher entre uma das duas. Como se o reino fosse só depois e não já agora. Ou só agora e nunca depois. Porque são os extremos. Mas é já e ainda não. E Ele está renovando e restaurando todas as coisas, e nos chama a participar com isso dEle. Se não fosse importante, Ele não diria que pessoas ficarão de fora do reino por conta disso. Porque se não entenderam a prática da justiça, provavelmente é porque não foram justificados. Não são essas obras que salvam, mas se essas obras não estão presentes, reflita que salvação foi essa, porque Tiago diz: a fé sem obras é morta. Em outras palavras, fazer ou deixar de fazer pelos mais vulneráveis é fazer ou deixar de fazer pelo próprio Jesus. Fazer ou deixar de fazer pelos mais vulneráveis é fazer ou deixar de fazer pelo próprio Jesus. Porque Ele assumiu, queridos, a responsabilidade pela injustiça que era nossa, e pela justiça que nós fomos incapazes de promover sem Ele. Isso significa que o próprio Deus assumiu o papel de intercessor, não é mesmo? Quem é que mediou isso? O próprio Deus. E essa é uma boa notícia para mim e para você hoje, sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe o que fazer, e às vezes a gente não sabe nem como interceder, como orar diante de algumas situações de injustiça que parecem tão além do nosso alcance, tão além da nossa capacidade. Sabe o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso? Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Não é que a gente não sabe como resolver o problema da fome mundial, a gente não sabe nem orar sobre isso. A gente não sabe nem orar sobre como começar a lidar com a injustiça, com a necessidade e a carência de toda sorte, espiritual, material, à nossa volta. A gente não sabe nem orar. Mas a boa notícia é que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa, queridos? Que de vez em quando até o Espírito chora, geme, diante da dor, diante do sofrimento, diante da maldade, diante da violência, diante da injustiça. Quando a gente não tem palavras para orar, o nosso gemido e o nosso sofrimento e as nossas lágrimas se unem às lágrimas do próprio Deus, e o Espírito intercede por nós, não porque as palavras importem tanto aqui, mas Ele intercede por nós gemendo junto com a gente, gemendo com a criação que geme e sofre até a restauração de todas as coisas. Quarto, a justiça do reino é equitativa, mas a gente precisa lembrar também, ela é também retributiva. E essa é a parte não popular do evangelho nos nossos dias. Haverá juízo, haverá julgamento, haverá retribuição, a injustiça será vingada, e quem não se arrepender será alvo dessa vingança, infelizmente. Verso 18, conforme o que fizeram, assim lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Talvez você diga assim: que preconceito com as ilhas, né? Por que só as ilhas? Ilhas aqui é só uma maneira de dizer os lugares mais distantes. Todas as regiões, todas as nações, todos os lugares, mesmo os mais remotos, onde houver injustiça, haverá juízo. E para terminar, número 5, o arrependimento. E eu volto a tocar nesse ponto, porque falamos disso na semana passada, mas eu quero terminar com este ponto novamente, porque
porque eu acho que esse é o passo que nós primeiro precisamos dar quando o assunto é esse. Na verdade, em quase todos os assuntos, acho que a postura inicial é sempre arrependimento, né? Mas o arrependimento é o caminho para a redenção. Verso 19: desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó fizerem o quê? Se arrependerem dos seus pecados. Não começa com distribuição de cesta básica, querido. Não começa com um projeto com restaurantes para a gente distribuir marmita. Isso é parte do processo. Mas começa com o reconhecimento de um coração distante, de um coração frio, de um coração indiferente. E uma confissão: Senhor, se o teu Espírito, nenhuma obra que eu possa fazer vai resolver isso, se o teu Espírito não mudar o meu coração, se eu não receber do teu perdão, se eu não for liberto de mim mesmo e daquilo que me prende à injustiça. Não foi assim que João Batista exerceu seu ministério, chamando as pessoas primeiro a si, a arrependerem, preparando o caminho para o Messias. E aí quando o Messias vem, como é que ele começa o seu ministério? Dizendo: arrependam-se, o reino chegou. Ou seja, para participar dele, algo precisa mudar. Algo precisa mudar, senão esse reino é inalcançável, distante, intangível para nós. Sem arrependimento, não há participação no reino, não há justiça possível. A Tish Warren escreve aquele livro Liturgia do Ordinário, e ela fala sobre essa dinâmica de justiça nas relações mais simples, mas ao mesmo tempo cadeias complexas na nossa sociedade, na nossa estrutura social. Olha só o que ela diz: a despeito do que a cultura do consumismo quer que eu creia, essas sobras, e no contexto aqui ela está falando de sobra de comida em casa, nas refeições, essas sobras não são neutras teologicamente. As empresas que me venderam o feijão, a gente nunca pensa nisso, né, via de regra. As empresas que me venderam o feijão, o milho e a cebola nessa sopa aqui que eu fiz para os meus filhos, só me chamam de consumidora. O nosso relacionamento é unicamente transacional. Eu preciso de certos bens e serviços para viver, eles me fornecem isso para lucrarem. Agora veja, a adoração cristã, centrada na palavra e no sacramento, me lembra de que a minha identidade central não é consumidora. Eu sou uma adoradora. E eu carrego a imagem de Deus. Eu fui criada para conhecer, me alegrar e glorificar a Deus, e conhecer e amar aqueles que estão ao meu redor. Esse feijão roxo anônimo me diz que o que mais importa sobre mim é que eu preciso comprar coisas para continuar viva. Mas Deus conhece quem colheu esse feijão, e Ele liga para a justiça, Ele se importa com a justiça. E Deus nos fez não apenas para consumir, mas para cultivar, cuidar e abençoar. E queridos, eu repito o que eu disse na semana passada: essa conversa não parte de uma pauta política, ideológica, mesmo que talvez para você pareça. Eu acho que a gente está partindo de Cristo e do seu Evangelho, da boa notícia de que o seu reino é oferecido a todos. É oferecido a todos. E nós que recebemos esse convite, dissemos sim por graça de Deus, podemos participar da extensão desse convite a quem ainda está de fora. Isso começa com um arrependimento, com um despertamento como igreja, para reavivar nosso papel de intercessores no mundo dominado por injustiça. Karl Barth diz isso: juntar as mãos em oração é o início de um levante contra a desordem do mundo. Às vezes o primeiro passo é só isso, é interceder, é orar. E eu digo só entre aspas, porque parece pouco e parece que não está fazendo nenhuma diferença prática na vida. Mas queridos, Deus está ainda hoje em busca de intercessores. Será que Ele vai encontrar algum? Será que Ele vai encontrar algum aqui? Será que há algum nesta igreja? Será que Ele vai olhar e dizer:
Eu encontrei um povo que intercede, que se importa, que não é indiferente. Eu posso trabalhar com eles, eu posso usá-los, eu posso fazer algo especial em Brasília e no mundo, por meio dessa igreja. Não porque eles são perfeitos, mas porque eles intercedem, mas porque eles entenderam a justiça que foi dada a eles e responderam sim. Pete Craig diz: a intercessão é impossível até que permitamos que as coisas que quebrantam o coração de Deus partam o nosso coração também. Porque às vezes a gente ora pouco pelas realidades de injustiça à nossa volta, a gente não se importa tanto, não nos afetam tanto. Mas no momento em que nos quebrantam o nosso coração da forma como quebrantam o coração de Deus, a gente com certeza vai começar a orar, a gente vai começar a interceder, e ao interceder, de repente Deus vai colocar uma ideia no coração, como Ele colocou no coração da Pipa, e aquilo que era só uma intercessão, não só entre aspas, me entendam bem, vira um projeto que pode abençoar dezenas, centenas, milhares de pessoas. Quem sabe o que Deus vai fazer? Mas começa com intercessão, começa com olhar uma realidade que antes eu olhava e era indiferente, mas eu digo: Senhor, isso não está certo, isso não é bom, isso não comunica a justiça, a paz, a alegria, que são características do teu reino, e eu sou parte desse reino, eu sou um agente desse reino. O que o Senhor quer que eu faça a respeito disso? Qual é o meu papel? E pode ser um papel pequeno, queridos, porque não é sobre nós, não é para o nosso nome ser conhecido, lembrado e aparecer, mas nós temos um papel, nós somos intercessores. Então você pode fechar os seus olhos para a gente interceder? Senhor, nós precisamos reconhecer que corremos o mesmo risco que Israel. Celebrarmos a terra prometida, celebrarmos o conforto e as bênçãos vindas do Senhor para nós, e nos acomodarmos diante da injustiça, da miséria, da condição de tantas pessoas que sofrem perto de nós, à nossa volta. E o que nós queremos te pedir nessa manhã é que o Senhor nos livre disso, Senhor. O Senhor nos livre dessa acomodação e dessa indiferença, mas que o Senhor nos desperte para sermos intercessores. Jesus, obrigado por interceder por nós à destra do Pai. Espírito Santo, obrigado por interceder por nós quando nós nem sabemos como orar, e talvez essa seja uma dessas situações. A gente nem sabe direito o que orar, a gente nem sabe direito o que pedir, a gente só pede que o Senhor interceda por nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a ter um coração mais parecido com o de Jesus. Livra essa igreja da indiferença, Senhor. Livra o meu coração da indiferença. Manifesta o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em Brasília como no céu, por meio desta igreja, das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.